A mecânica quântica desafia nossa intuição e nos força a repensar conceitos fundamentais sobre a realidade. Um dos experimentos mais icônicos dessa teoria é o gato de Schrödinger, um paradoxo que vai sugerir que um gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo até que alguém o observe. Mas será que entendemos esse experimento corretamente? O que Schrödinger realmente queria demonstrar? Teria ele, na verdade, revelado um problema filosófico profundo que foi deturpado ao longo do tempo? Então, através de uma lógica, nós iremos mergulhar profundamente nessa questão, revelando camadas ocultas desse famoso paradoxo e sua real mensagem sobre a natureza da realidade. Erwin Schrödinger, um dos pais da mecânica quântica, propôs esse experimento mental em 1935, para demonstrar, então, as implicações bizarras da interpretação de Copenhagen da mecânica quântica. Imagine uma caixa fechada contendo os seguintes elementos: um gato, um frasco de veneno letal, um contador Geiger que detecta a radiação, um átomo radioativo que tem 50% de chance de se decompor em um determinado período do tempo. Se o átomo decair, o contador Geiger aciona um mecanismo que quebra o frasco de veneno, matando então o gato. Segundo as interpretações de Copenhagen, enquanto não abrimos a caixa para verificar o estado do gato, ele não está nem vivo nem morto. Ele está em uma superposição dos dois estados ao mesmo tempo. Apenas quando abrimos a caixa e fazemos a observação é que o estado do gato se fixa em vivo ou morto. A maioria das pessoas entendem esse experimento como uma defesa da ideia de que a realidade só se define quando observada, mas a verdadeira intenção de Schrödinger era outra. Ele queria mostrar o absurdo da ideia de que um sistema pode estar em superposição até ser observado. Na escala subatômica, partículas como elétrons e fótons podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. Esse é um dos pilares da mecânica quântica. Mas os experimentos do gato levam essa lógica para o nível macroscópico, onde um ser vivo inteiro estaria em superposição. Preste atenção comigo, se um elétron pode estar em vários estados ao mesmo tempo, será que objetos maiores, como um gato, também podem? Será que a própria realidade objetiva depende da observação para existir? Se o gato não está nem vivo nem morto antes da observação, então o que exatamente significa a realidade? Schrödinger não estava defendendo a superposição macroscópica, mas sim mostrando quão absurda ela seria. Ele queria questionar se a mecânica quântica realmente se aplicava a objetos grandes, da mesma forma que a objetos subatômicos. A superposição funciona no nível quântico, mas será que isso se traduz para o mundo clássico? Então ele sugeriu que pode haver um limite onde a mecânica quântica deixa de operar e a realidade se torna definida, uma questão ainda sem respostas definitiva. A história do gato foi reinterpretada ao longo dos anos para se encaixar em diferentes visões sobre a mecânica quântica. A reinterpretação de Copenhagen defendida por Niels Bohr sugere que a realidade não existe de forma definida até ser observada. O gato estaria de fato em um estado de superposição até que alguém abrisse a caixa. Isso sugere que a consciência do observador colapsa a função de onda, escolhendo um final ajustado em seu estado. Isso sugere que a consciência do observador colapsa a função de onda, escolhendo então um estado final. Esses pontos de vista gerou debates filosóficos sobre o papel da consciência na existência da realidade. Hugh Everett propôs uma alternativa radical. A função de onda não colapsa, mas sim se ramifica em múltiplos universos. Em um universo, o gato está vivo, em outro ele está morto. Ambos dos universos coexistem, mas nós só experimentamos um deles. Isso resolve o paradoxo, mas levanta outras questões. Onde estão esses outros universos e como interagimos com eles?
A decoerência sugere que, na prática, sistemas grandes, como o gato, não podem manter uma superposição por um tempo suficiente para que isso seja um problema real. No nível macroscópico, átomos podem manter a superposição, mas em sistemas grandes, a interação com o ambiente apaga a superposição rapidamente. Isso explicaria por que nunca vemos gatos meio vivos e meio mortos. O experimento do gato, então, nos leva a uma das questões mais profundas da física e da filosofia. A realidade objetiva existe independentemente das observações? Se aceitarmos que o gato só assume um estado quando observado, isso significa que a realidade só existe quando interagimos com ela. Se aceitarmos a teoria dos muitos mundos, isso implica que existem infinitas versões da realidade, coexistindo, cada uma com um destino diferente para o gato. Por outro lado, se aceitarmos a decoerência, então a mecânica quântica tem um limite de aplicação, e a realidade é clássica em escalas maiores. Schrödinger queria destacar o mistério da transição entre o mundo quântico e o mundo clássico, e esse mistério ainda não foi completamente resolvido. A pergunta que fica é a seguinte: o que esse gato nos ensina sobre a realidade? O paradoxo do gato de Schrödinger não prova que o universo é aleatório ou depende de observações, mas sim que a mecânica quântica desafia nossa suposição sobre como funciona a realidade. A verdadeira tese por trás do experimento é questionar até onde a mecânica quântica se aplica, e se a realidade precisa de um observador para existir ou se há uma ordem subjacente ainda desconhecida. O fato de que a mecânica quântica segue leis matemáticas rigorosas e previsíveis indica que o universo tem uma estrutura lógica e ordenada, mesmo que ainda não compreendamos completamente sua natureza. Portanto, a pergunta real que Schrödinger nos deixou não é o gato está vivo ou morto, mas sim até onde podemos entender a verdadeira natureza da realidade. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Lógica na Mente, ativar o sino de notificações e lembre-se, a lógica não mostra, a lógica revela. Valeu!